Essa questão de pequeno empresário não existe. Ou você é um empresário, ou você não é um empresário. É possível você criar um planejamento estratégico com resultado. Claro e objetivo. Claro, simples e fácil de implementar, que dá resultado. Muito bem, sejam muito bem-vindos ao episódio número 4 do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. Eu sou Marcelo Henrique. E eu sou Daiane Henrique, e o tema escolhido para o nosso quarto episódio é planejamento estratégico. A importância do planejamento estratégico para a minha empresa crescer com lucro. Lembrando que o podcast Empresa Mais Lucrativa ele vai ao ar toda segunda-feira com um novo episódio. Você pode ouvir nas plataformas de áudio e também no nosso canal do YouTube. E se você está assistindo no YouTube, não esquece de deixar o seu curtir, de se inscrever no canal e também deixa lá seu comentário. Dessa forma, a gente consegue entender que está fazendo sentido para você e nos motiva a produzir ainda mais conteúdos de valor e te ajudar a construir uma empresa muito mais lucrativa. Afinal de contas, esse é o nosso propósito. E vamos lá então. O assunto de hoje é planejamento estratégico. E aí, Marcelo, o que é planejamento estratégico? Quarto episódio, hein? Quarto episódio. Sem um planejamento estratégico, isso não estaria acontecendo. Temos o planejamento estratégico dos nossos podcasts, não é? Exatamente. Todo projeto precisa ter um planejamento estratégico. Mas vamos lá. O que é um planejamento estratégico, né? Esse podcast, sabe, nossa versão verão ainda. Estamos aqui dentro do escritório. Summer. Mas ainda estamos na nossa versão verão. Então, se eu analisar planejamento estratégico, vamos puxar a literatura, né? A literatura acadêmica, o que escreve a literatura, ela diz que planejamento estratégico é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. É uma coisa pouco expressiva. Eu gosto de pensar de um planejamento estratégico de uma forma mais clara, mais fácil para entender. Porque as coisas, quando são fáceis de entender, as pessoas já não executam. Se a coisa está complexa demais, planejamento estratégico já tem um nome que assusta. Né? Planejamento estratégico é uma coisa e como assusta, muito né? complexa no e dia a tudo dia mais. A gente percebe. Então, olha só, para você entender de uma forma simples, eu gosto de pensar da seguinte forma. Planejamento estratégico é você pensar em problemas e oportunidades do seu negócio antes que elas aconteçam. Adorei. Muito fácil. Pensar em problemas e oportunidades antes que aconteçam. Isso é a base para que a gente construa um planejamento estratégico. Sabe, ele monta o que eu gosto de chamar de mapa, né? Ele mostra um mapa para tomar decisão. Se você imagina o mapa do tesouro, né? O mapa do lucro, que é a nossa ferramenta que a gente usa dentro, que é o mapa do lucro, que é uma ferramenta que ela facilita a forma de montar um planejamento estratégico. De que forma? Pensando em problemas e oportunidades antes que aconteçam. Isso é um planejamento estratégico. Ele é fundamental. O planejamento estratégico ele é fundamental, tá? Ele não só é importante, como ele é necessário para qualquer tipo de negócio. Seja um negócio grande, um negócio pequeno, se vende serviço, se vende produto, se é comércio, todo tipo de negócio ele precisa se é para um profissional autônomo, ele também precisa ter? Autônomo, um médico, um dentista, um advogado. Se você tem um negócio, se você tem um negócio, você quer prosperar nesse negócio, você quer ganhar dinheiro de verdade nesse negócio, você quer se tornar esse negócio mais lucrativo, precisa de um planejamento estratégico. Bingo, é isso aí. Precisa de um planejamento estratégico. E aí é pensar em problemas e pensar em oportunidades antes que eles aconteçam. Excelente, então. Então, já dando sequência nessa última frase, tem uma dúvida muito grande dos pequenos empresários, principalmente dos pequenos empresários, né? Que planejamento estratégico é só para empresa grande. Isso não é uma verdade, né? Olha, vamos lá. Isso eles perguntam muito, né? Eu sei. Mas a minha empresa é pequena, ainda não precisa de planejamento estratégico, né? Deixa eu pegar um gancho nessa frase ali que tu falou, que é dúvida de muitos dos pequenos empresários. Quando essa pessoa me fala isso, eu estou num treinamento... E como falam, né? Mas é porque eu sou um pequeno empresário. E aí eu olho pro cara, o cara tem quase 2 metros. Eu falei, pequeno empresário onde, meu? Sabe? Pequeno empresário é um empresário baixinho.
Não tem. Essa questão de pequeno empresário não existe. Ou você é um empresário, ou você não é um empresário. Ah, é que eu sou um pequeno empresário. Então é um pequeno empresário e um pequeno empresário baixinho. Isso não influencia no resultado, né? Influencia no resultado, a forma de agir. Não, no episódio, não o porte do empresário. No episódio número 3, a gente falou de cabeça de dono. Isso Se influencia. o dono fala, ele vai... É que eu sou um pequeno empresário. Ele já está determinando que ele é pequeno, né? Exatamente. Então, assim, vamos lá. Então, assim, conceitos. Antes de responder a pergunta. Pequeno empresário não existe. Ou é empresário ou não é empresário. Não tem pequeno empresário e um empresário baixinho. Então, se você é uma pessoa de pequena estatura, você pode ser um pequeno empresário. Mas você é um empresário. Um empresário dono de uma pequena empresa que quer se tornar grande. E uma empresa grande também não é questão de, tem uma empresa com X funcionários. Não é isso, né? Não falando grande em termos de resultados. Lucratividade. E lucratividade. E às vezes, multiplicar o teu resultado por 2, por 3, já vai te tornar grande. Então eu sou o empresário dono de uma empresa de pequeno porte. E uma empresa de pequeno porte, independente do segmento que trabalha e tudo mais, um dia ela quer se tornar grande. Tá? Então, assim, respondendo a pergunta, eu sou pequeno, meu negócio está começando agora, eu não tenho condições, eu não estudei, como é que eu vou fazer um planejamento estratégico? Não tenho, olha a crença, né? Sabe, eu não tô preparado, eu não treinei para ser empresário. Precisa e deve fazer um planejamento estratégico. Se a tua empresa é pequena, você pode fazer um planejamento estratégico. Eu não preciso ter uma empresa grande para fazer um planejamento estratégico, mas eu preciso fazer um planejamento se eu quiser fazer minha empresa crescer. É porque ainda tenho a crença de que um planejamento estratégico, aquela coisa teórica, né? Que eu tenho que ir lá seguir tal modelo, eu tenho que seguir daquele formato, E não é isso, né, Marcelo? É eu colocar no papel o que eu preciso para a empresa crescer, é eu buscar informações para que eu faça a empresa crescer, é isso? Gestão é método. Então, assim, tem coisas que não dá para inventar, dá para melhorar. Que é melhorar o que já existe, ou simplificar o que já existe. Eu digo o seguinte, e eu gosto de falar dentro dos treinamentos, dentro das consultorias, se eu estou te explicando algo e você não consegue entender esse algo, você está achando esse algo muito complexo, por exemplo, estou explicando o que é planejamento estratégico, você não entende que planejamento estratégico é você pensar em problemas e oportunidades antes que eles aconteçam? Nossa, agora eu entendi, eu vou me preparar. Agora, se eu não consigo simplificar algo que é complexo, para que você consiga aplicar no seu negócio, eu não estou sendo claro o suficiente. E aí que entra o pulo do gato, porque assim, tem muitos empresários, donos de empresa, que não fazem um planejamento estratégico, porque se a gente for analisar a literatura, se a gente for olhar a academia, poxa, eu sou formado em contabilidade, minha especialização é em finanças, em planejamento financeiro, eu tenho MBA nessa área, já fui para fora fazer cursos, enfim, na área de administração, na área de gestão, e eu vi muito, tanto na faculdade, quando a gente fiz faculdade e depois quando eu fui fazer o MBA, é que muitas das coisas que são apresentadas como cases para estudos e tudo mais, são coisas muito distantes de empresas com números que a realidade do empresário de verdade, do dia a dia, da maioria das empresas, da pequena e média empresa, é totalmente fora. E aí o que acontece? O empresário começa a ver aquilo lá. Fica longe, né? É muito distante, ele vê e ele entende que aquilo ali não é possível. Ele acaba se frustrando. Então, o que a gente fez? A gente trouxe conceitos que funcionam de grandes empresas. Adaptamos. Simplificamos o processo para que as coisas que tinham a mais, que eram voltadas para as grandes empresas, que eram desnecessárias e até atrapalhavam a pequena empresa, mas sem perder a essência, ou seja, sem perder o método. Então a gente desenvolveu uma metodologia para que é possível você criar um planejamento estratégico com resultado claro e objetivo, claro, simples e fácil de implementar e que dá resultado. Então, se você tem um pequeno negócio, uma empresa pequena, você está começando, ou você já tem essa empresa há um certo tempo e você ainda não faz o planejamento estratégico da sua empresa, entenda. Sim, respondendo a pergunta, precisa ser grande? Não. Minha empresa precisa de planejamento? Sim. Quando que a minha empresa precisa de planejamento? Hoje. Se você não tem, você precisa começar hoje. Você já está atrasado. Se você quer tornar a tua empresa mais lucrativa,
você precisa fazer um planejamento estratégico efetivo. O que eu quero dizer com isso? Um planejamento estratégico que as pessoas entendam e que seja possível de implementar. A maioria das pessoas, de empresários, seguem o modelo, fazem e o que acontece? Guardam na gaveta, né? Acontece, né? Porque se você segue um modelo muito complexo, é tão difícil de fazer que aí quando você termina não faz mais sentido. Né? Ou você não consegue terminar, você não entende, você precisa contratar uma pessoa só para cuidar do planejamento. E não é esse o objetivo. O objetivo é você ter um planejamento simples, eficaz, que dê resultado, que seja aplicável. Que se ele não for aplicável, não faz sentido. Por isso que a gente tem tanto resultado e retorno dos nossos clientes com o mapa do lucro, né? Que até no final eu quero que tu explique um pouco mais desse mapa do lucro aí pra gente. Vamos falar de planejamento, falar de mapa do lucro. Esse é o nosso objetivo hoje. E hoje aqui na empresa, nós temos o nosso planejamento estratégico, né? A gente faz isso anualmente, né? A gente faz para a nossa empresa e a gente ajuda os nossos clientes de mentoria, os nossos clientes de consultoria a executarem, a prepararem e executarem o seu planejamento estratégico, né? Em todo o negócio. Mas dizem que o primeiro planejamento a gente nunca esquece, não é? Lembra quando tu montou teu primeiro planejamento estratégico? Lembro. Faz um tempinho, acho que foi semana passada. Quase ali, né? Quase semana passada. Meados de 2003, 2004. Foi impresso naquelas impressoras matriciais ainda, com folhinha de papel, formulário contínuo. Mas está lá, eu tenho ainda isso, que na época se chamava RH Sul Soluções Empresariais. Conta um pouco da história pra gente aí, Marcelo. Era isso. Era um planejamento para trabalhar, para atuar na área de recursos humanos, contratação de pessoas, recrutamento e seleção. Era praticamente uma agência de empregos. Estava rodando paralelo aos serviços que a gente prestava. Na época eu fazia consultoria de implementação de software de RH para as empresas. E aí eu vi que tinha uma oportunidade, porque a empresa tinha o software de RH, ela atendia, mas não tinha quem encontrasse os profissionais. E aí a gente começou a montar, na época comecei a montar um planejamento para abrir essa empresa. E era tudo muito difícil, as informações eram confusas e tudo mais, e eu já estava estudando, não tinha tanta experiência nisso, e assim, foi um grande aprendizado. Porque olha só, esse planejamento, ele fez a empresa funcionar, a gente operou, mas ele permitiu com que a gente entrasse no negócio de uma forma muito mais assertiva, gastando menos, né, e atuando só em pontos que realmente faziam sentido. Tanto que tinha inicialmente a ideia, que tinha um sócio na época, a ideia que era dele de entrar numa outra área, que aparentemente era mais lucrativa. Quando a gente montou esse planejamento, vendo problemas e oportunidades... Identifica, fica claro, né? Exatamente. Problemas e oportunidades antes que elas aconteçam, a gente identificou o quê? Que aquilo que ele queria fazer, que era uma terceirização basicamente do RH, realmente tinha uma probabilidade de gerar mais caixa, porém o investimento era muito alto para conseguir fazer aquilo ali. Ou seja, o custo de oportunidade não valia a pena, principalmente para quem estava começando sem grana. E aí o outro caminho, ele era um pouco menos rentável, mas em compensação, o investimento e a barreira de entrada era muito menor. Ou seja, a probabilidade de a gente ter resultados mais rápidos e colher lucro antes daquele momento, do outro caminho, era muito maior. Mas como é que a gente conseguiu identificar isso? A partir do momento que a gente montou o planejamento. A partir do momento que a gente identificou... Coloca no papel os fatores. Então, sim, tem alguns pontos importantes que a gente precisa colocar. E aí, quando a gente faz isso, o resultado... E de lá para cá, quantos foram? Quantos planejamentos estratégicos veio desde 2003 até 2021? Quantos negócios? Esse mês ou esse ano... Nós estamos em fevereiro, esse ano, no último ano, olha, graças a Deus foram milhares, mais de 1.000, com certeza. Tanto para nós, para a empresa, quanto para os clientes, né? No próprio negócio eu faço e reviso, né? O segredo não é só fazer o planejamento estratégico e esquecer dentro da gaveta. O mapa do lucro mostra... Eu ia comentar isso. A pessoa faz e acha que fez, vai durar 5 anos. Eu já fiz o planejamento, agora está tudo bem, me livrei disso. A ideia não é essa. Então, um planejamento estratégico ele vai te nortear.
Ele vai te nortear, ele vai te dar o caminho, né? Ele vai te dar a sequência. É um mapa. É um mapa do que você precisa colocar, que é um direcionamento do que precisa ser executado ou do que você não deve executar, de qual caminho você não deve seguir. Então ele vai te dar assertividade. Só que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, eu gosto de fazer as análises e revisões trimestrais. A gente monta o nosso plano estratégico anual e a gente faz as nossas reuniões de avaliação trimestral, que são Porque as rotas precisam ser corrigidas caso não estejam exatamente, alcançando. onde a gente faz os nossos quadrantes. Então, se você está ouvindo aqui e você não fez o seu planejamento, você precisa entender isso. Eu preciso fazer um planejamento anual, ter uma visão anual de onde você vai chegar, e aí você faz as suas revisões trimestrais para que você consiga organizar a tua rota, mudar, fazer os ajustes necessários, que sempre vai existir. Então, assim, foram inúmeros. Então, assim, a gente hoje tem 22, 23 empresas de consultoria que são as fixas. Nós temos aí 50 e tantos mentorados que estão conosco nos nossos programas de mentoria em grupo. Tem mais as turmas de imersão, que cada turma aí tem de 30 a 50 participantes. E todas essas pessoas, elas são assistidas em desenvolver o seu planejamento. Então, foram muitos planejamentos de indústria, de comércio, de serviço, e é sempre bom ver a evolução dessas empresas depois que fazem esse planejamento. E para quem nunca fez e está pensando em fazer, quais os efeitos para o negócio? O que muda no negócio com um planejamento muito bem feito e sendo executado da maneira correta? Tudo. Muda tudo. Profissionalismo, né? Muda tudo. Muda resultado, muda o clima da empresa, as coisas se tornam mais fáceis, se tornam mais simples. Porque você começa... Sabe, quando você está num lugar que está tudo muito nublado, você não consegue ver as coisas, então você começa a andar... Você está indo por uma estrada onde você nunca passou, tem aquela cerração das 5, 6 horas da manhã, o sol batendo, você começa a ver aquela nuvem, mas você não sabe se lá na frente tem uma curva, se não tem uma curva, se você pode acelerar, se você não pode acelerar, se a estrada acaba ali, se tem um acidente na frente, ou seja, não dá para acelerar. Quando tu não tem um planejamento, é assim que você dirige a tua empresa. Você vai guiando a tua empresa, só que você não consegue ver muito longe. Um planejamento vai fazer o quê? Vai limpar o caminho e te mostra lá na frente um problema ou uma oportunidade. E como que isso muda? Olha só o louco disso, tá? Nós temos clientes hoje de consultoria que antes de contratar a nossa empresa, antes de participar da imersão, antes de fazer mentoria com a gente e tal, nunca tinham feito planejamento. Eles nunca tinham feito um planejamento sequer na vida. E aí, Marcelo, então são empresas que tinham aberto agora, estavam recém... Não. São empresas com quase 30 anos. Algumas já passaram de 30, mas quando conheceram a gente, tinha 28, 27, 28 anos de empresa, não de idade. Tá? A empresa tinha 20 e tantos anos, quase 30 anos. E aí, o que acontece com essa empresa? Ela vem, ela entende a metodologia, ela faz o seu planejamento, ela entende a facilidade de aplicar e de implementar isso. E aí, em menos de um ano, essa empresa dobra o faturamento, mantendo as mesmas margens de lucro, ou até, em alguns casos, melhorando a margem de lucro, porque ela identificou coisas que estavam erradas. Mas, pensa comigo, uma empresa tem quase 30 anos que está no negócio, e aí ela vem, ela entende a metodologia, ela aplica a metodologia e um ano depois, ou menos, até teve uma nossa cliente que em 8 meses, ela dobrou o faturamento, mais que dobrou, deu um dobro e mais um pouquinho. Alguma coisa aconteceu nessa empresa. Alguma coisa aconteceu nessa empresa que ela não sabia. E aí ela descobriu e ela começou a implementar. Ou seja, o para-brisa dela, a gente conseguiu limpar o caminho, a gente conseguiu mostrar lá na frente. Porque é óbvio que ela era boa no negócio. Se o negócio dela sobreviveu 20 e poucos anos e estava dando resultado, estava dando resultado. Entenda, o negócio já estava dando resultado. Só que tinha dinheiro na mesa. Ela estava freando por não ter um planejamento. Quando ela monta esse planejamento, ela vê as possibilidades e as oportunidades que o negócio dela tem, que ela não tinha visto por não estar no estratégico, estava só no operacional, aí ela fez uau. E aí o que acontece? Muda completamente.
o mapa, né? O mapa do lucro. É uma das ferramentas que a gente aplica lá nas ações da imersão, nossa metodologia. Coloca um mapa, você olha a tua empresa como se você estivesse de cima e você vai ver exatamente o mapa de onde você está, para onde você vai, qual caminho que você vai seguir, você vai trilhar por esse caminho e aí periodicamente, né, nos quadrantes certos, nos momentos corretos, você vai lá e faz as correções de rota. Você identifica se aquilo que você projetou está certo, ok, tá, o que está certo, valida, o que não está certo, corrige, refaz a rota, segue pelo próximo ciclo, faz de novo. Chegar no final do ano, o resultado vai mudar. E acontece de alguns empresários procurar no Google, né? Como fazer um planejamento estratégico, seguem a forma de como está sendo orientada, né? E o quanto faz diferença de ter um mentor que te ajude a fazer um mapa do lucro, né? Como faz diferença de ter alguém que te mostre, né? Por que essa empresária teve resultado? E a gente tem que ver isso na prática, né? O quanto que tu ajudou, o quanto que a gente ajudou essa empresária a ter clareza, a olhar para o negócio dela com outro olhar, sair do operacional com um olhar estratégico, de oportunidades e problemas, bem como tu falou. O nosso objetivo, o nosso propósito aqui na empresa. Quando a gente montou o nosso planejamento estratégico, Sim. Um dos pontos que a gente vai abordar aqui depois na construção do planejamento estratégico é identificar qual é o propósito. O nosso propósito é ajudar as empresas a se tornarem mais lucrativas, é provocar as empresas, os empresários, a se tornarem melhores, a terem mais vontade, a provocar, a se tornar pessoas mais prósperas, a crescer os seus negócios, a provocar uma mudança positiva, tornar mais lucro, ter mais lucro no negócio. E por quê? Não importa aumentar o faturamento, precisa ter mais lucro. Exatamente, né? Eu preciso fazer a empresa se tornar mais lucrativa. E por que eu quero fazer isso? Por que a gente aqui na empresa, a gente acorda todo dia para fazer isso? A gente montou o nosso planejamento. Sim, mas eu tenho um porquê claro. Porque se eu torno uma empresa mais lucrativa, quando tu vai lá formar aquela equipe, a equipe começa a vender mais, começa a ter mais resultado, o que acontece com as vendedoras? Elas ganham mais dinheiro? Ganham mais dinheiro. Quando elas ganham mais dinheiro, o que acontece com elas? Elas ficam mais felizes? Elas vão lá... Elas querem mais disso. Elas consomem mais. Aquela empresa está consumindo mais, ela está vendendo mais. O que ela precisa fazer? Ela precisa contratar mais gente. Quando ela contrata mais gente, ela está gerando emprego. Indiretamente, a partir do momento que a gente está fazendo o nosso papel, ajudando uma empresa a se tornar mais lucrativa, a gente está ajudando essa empresa a gerar mais emprego. Se a gente olhar hoje, Quantas famílias a gente ajuda? Exatamente, né? A gente coordena indiretamente. Até a última conta que eu fiz, eu parei de contar, estava perto de 550 colaboradores que a gente acompanha mensalmente. Então, são 550 famílias, sem contar os empresários que estão envolvidos diretamente. É uma corresponsabilidade muito grande. Então, isso partiu de onde? Do nosso planejamento estratégico. De um ponto inicial, né? De um ponto inicial, que é o propósito de ajudar as empresas a se tornarem mais lucrativas, a trazer mais clareza para essas empresas. E como que faz um planejamento estratégico, né? Quais são as etapas de montar um planejamento estratégico? Como que eu tiro essa ideia e coloco no papel e faço um planejamento estratégico, né? Monto um planejamento estratégico lucrativo para minha empresa? Tu mesmo falou que não dá simplesmente para dar um print no Google. Não dá. Né, e trazer como montar um planejamento estratégico. Não é esse o ponto. Tá? Até porque eu gosto da... Existe um método sim, mas cada empresa ela precisa, né, ela merece de um olhar único, né, para que eu consiga ter um planejamento único também. Então eu preciso seguir uma metodologia, ter alguns fatores, mas eu preciso ter o diferencial, que aí uma das coisas que a gente aplica lá no mapa do lucro é isso, né? Que é ter esse diferencial, essa simplificação e esse olhar único, para que o empresário consiga montar o seu planejamento estratégico de uma forma individual mais assertiva, não é escala, né? Ele precisa ter a ferramenta certa para conseguir gerar o resultado mais assertivo. Fazendo mais com menos. É um propósito muito bom, fazer mais com menos. Mas vamos lá. Tem algumas etapas aqui que eu trouxe que são importantes a serem avaliadas. Tá? Elas precisam ser avaliadas. Essas etapas elas são avaliadas para quê? Elas servem de base para construir qualquer planejamento. Então eu preciso pensar o quê? Primeira coisa é aquela base inicial. Missão, visão e valores. Por que a empresa ela existe?
A gente estava falando agora. Por que a nossa empresa existe? Como que eu quero ser visto? Qual a minha visão daqui de longo prazo? Com quem que eu vou estar contribuindo? Como que eu quero ser reconhecido? Se isso aqui não está claro, e tem um monte de empresário que nem tem ideia disso. Tem empresa que escreve missão numa frase bonita, né? É aí que está. Uma frase entendeu? legal. Porque se eu olhar no Google, ou se eu olhar na fase acadêmica, né, nos roteirinhos de como montar um planejamento estratégico, é isso. Aquela frase bonitinha que tem que estar na parede. Mas não é. É por que você acorda todos os dias? Por que você acorda todos os dias? A gente sabe por que a gente acorda todos os dias. Isso é missão. É a visão da empresa. Como que a empresa quer ser vista, quer ser reconhecida. Quais os valores que fazem a gente dizer sim, quais os valores que fazem a gente dizer não. Se você não tem isso claro, como que eu vou passar isso para os colaboradores? Como que eu vou expandir o meu negócio atendendo um perfil de cliente que vai contra os nossos princípios, contra os nossos valores? Então, como você começa a construir essa visão, aí não é uma coisa automática, é uma coisa de essência. O empresário ele vai entendendo isso aqui e aí ele vai construindo todos os próximos passos, com base nisso, em como que ele quer ser reconhecido no mercado, onde ele quer chegar. A partir do momento que ele tem isso aí, ele vai trabalhar. E aí vão trabalhar numa SWOT, fazer ambiente interno, ambiente externo, analisar as oportunidades, os problemas, análise de concorrência, entender análise de concorrência para saber o que está sendo feito no mercado, quem está fazendo o quê, porque se alguém está fazendo alguma coisa, está sendo consumida, existe uma oportunidade, preciso entender se isso vale a pena, se faz sentido. Essa questão de concorrência é entender que a concorrência não é mais o teu vizinho, né? É o que é na tua cidade. Hoje não existe mais fronteira, né? O mercado é global. O mercado é global. E ainda tem muito empresário que acha, o meu concorrente é o do meu bairro. Não é mais assim. Não, grandes marcas estão invadindo qualquer centro, a internet está ali, o teu concorrente está no teu celular. E qual é o planejamento que tu tens, né? Para enfrentar isso. Definição de metas e objetivos claros, tá? É uma das etapas importantíssimas que, para quem está nos ouvindo, pode soar repetitivo, né? Porque eu acho que todo programa aqui, nós estamos no 4, todo programa eu falo de metas, falo de objetivos, e eu vou falar isso pelos próximos todos os programas, porque a gente vive metas. A gente respira metas. Porque é incrível a quantidade de pessoas e de empresas que têm ainda dificuldades em estabelecer as metas. Então, assim, quando você consegue estabelecer as metas aqui e cumprir, né, com um cronograma, que aí entra na próxima etapa, que é a definição do plano de ação, eu consigo ter resultado. Então, assim, definição de metas e objetivos. Eu preciso saber para onde é que a gente está indo, o que a gente quer conseguir. Então, assim, são metas que são mensuráveis, que você consegue chegar na meta, né? Você vai atingir aquela meta. Então, assim, como que você vai medir? E aí você define uma etapa fundamental, que é o plano de ação, onde você parte para a execução, que você vai encontrar os responsáveis, os prazos, o que vai ser feito de fato, quem vai fazer o quê, colocar donos nas ações. Dividir as ações, delegar as ações, e aí na última etapa que é medir os resultados e fazer as correções necessárias. Eu preciso avaliar o que está sendo feito e corrigir. Avaliar e corrigir. Por isso que eu gosto desse modelo que a gente monta o nosso planejamento anual e faz as correções trimestrais, né, nos blocos de quadrantes. A gente tem 4 quadrantes, que a gente chama de quadrantes lucrativos. Então, se a gente seguir essas etapas, são etapas básicas, tá? Só que essas etapas aqui, se você está nos ouvindo e você conseguir responder essas perguntas, você começa a dar um primeiro passo. Um primeiro passo. É um passo importante? É um passo. Você já começa a dar um primeiro passo para começar a desenhar as suas ações. É melhor um passo do que nenhum passo. Conseguindo essas etapas, você já começa a dar um passo na estruturação do planejamento estratégico, que é importantíssimo e fundamental para qualquer negócio. E se você que está aqui ouvindo está achando difícil, achou confuso de fazer, o meu convite é que você venha para a Imersão Empresa Mais Lucrativa. É que nós te ajudamos na prática, né? A gente vai junto com cada empresa, identifica,
É como se a gente colocasse um óculos, né, nesse empresário para que ele consiga observar o quanto de oportunidade que ele tem, o quanto de problema que ele tem, e a gente traz ferramentas que vão ajudar o empresário a montar o mapa do lucro dele. Não é só um planejamento estratégico. Olha o nome, é um mapa do lucro. O que é um mapa? Te mostra onde tu vai chegar. E ainda com lucro, né? Então essa ferramenta é uma ferramenta que eu acho sensacional, que o empresário que ainda não fez está perdendo uma grande oportunidade de crescimento, não é? Na imersão, nos programas, tanto na imersão quanto na mentoria. Exatamente, consultoria, mentoria. Na mentoria, mas falando especificamente da imersão. Tem muita gente dizendo o que fazer. Na imersão a gente não diz o que. Você tem acesso ao que, você sabe do que. Acho que é importante saber o que, mas principalmente... Como fazer. Como fazer, quando fazer... Como distribuir as tarefas, o que precisa ser executado, a ordem de prioridade, o que executa primeiro, como lidar com as dificuldades. Então, assim, todo o mapa, né, que é a construção do mapa do lucro, claro. Então, sabe o que, quando e como. Tem claro. E aí, coloca isso na parede, como muitos empresários colocam, um mapa grandão, exatamente, coloca na parede. E aí chama a equipe e começa a executar. Porque não é um planejamento estratégico que tu encadernou e colocou na gaveta. Não, isso é feito com um mapa, uma cartolina grande, né? Para ficar bem, né? Para conseguir visualizar. É uma cartolina grande grande. É grande, com tudo que tu precisa fazer em cada etapa, né, do ano, em cada etapa. E tá ali claro o objetivo, a equipe inteira consegue ver. Tem alguns empresários que fizeram a imersão o ano passado, voltaram para fazer no ano retrasado, voltaram em 2019. Fizeram em 2019. Voltaram em 2020. Voltaram em 2020. E aí, quando chegaram em 2020, o mapa era maior. Eu falei, o mapa ficou maior ainda. Eu falei, claro, a meta é maior, o resultado de vocês vai ser maior, merece um mapa maior. Eu falei, daí esses dias eu estava conversando com ele. Ele falou assim, Marcelo, eu estou pensando qual vai ser o tamanho do mapa desse mês, porque a meta cresceu de novo, porque a gente já está atingindo o resultado. E ele deu um depoimento muito legal. Ele falou, olha, antes do mapa, a gente já tinha uma organização, a gente já controlava os números, só que a gente só controlava os números, a gente não fazia nada com relação a isso. O mapa conseguiu nos dar esse direcionamento em prol do crescimento, que a gente trabalha aquelas metas quantitativas e metas qualitativas. E eles eram uma empresa muito organizada. Então, assim, eles qualitativamente, em termos de qualidade, eles eram muito bons. Só que quantitativo, eles não tinham crescimento, eles não tinham ritmo de crescimento, eles não conseguiam dar essa constância. Eles eram bons executores, só que eles eram péssimos planejadores, eles não tinham essa pegada de crescimento. Quando eles conseguiram ver o mapa, e aí eles foram provocados a colocar um númerozinho um pouco maior, aquela provocação que eu faço, e eles tiveram a resposta do como, olha só, eles são executores, e eles tiveram a resposta do como, que é o que eles precisavam. A partir desse momento, bum, bingo, o resultado começou a aparecer. E isso aparece para as empresas pequenas, para a empresa de 1, de 2 funcionários, até para indústrias, que nós temos clientes. Então, não importa o tamanho da empresa, não importa se a pessoa é sozinha, se ela é empresário, né? Se é um empresário sozinho, que ele que faz tudo, não importa. Sim, nós temos psicólogos, nutricionistas, médicos, nutricionistas, enfim. Então, não importa. O que importa é que tu tenha um negócio e que tu precisa, sim, montar um planejamento estratégico. Ou melhor, montar o teu mapa do lucro, né? Se não montar, o concorrente monta e aí você vai se arrepender. Aí já passou. E agora vamos para o quê? Pro papo de dono, é isso? Nós temos várias perguntas, o pessoal está mandando para o Instagram, né? Para o Instagram do Marcelo, pode mandar aqui no YouTube também. Então, no Instagram do Marcelo, Marcelo com 2 L's, _ Henrique, né? Se você tem uma pergunta, se que você quer que seja respondida aqui ao vivo, você pode ir lá e colocar a sua pergunta que o Marcelo vai responder. E a pergunta de hoje, ela veio de uma mentorada, ela veio da Maísa. E é um caso que a gente está trabalhando, já trabalhou isso na semana passada, eu vou trazer ela aqui para a gente esclarecer. A pergunta dela é, como lidar com a concorrência desleal? Mas fala para a Maísa que concorrência desleal não existe. Aonde, né, que ela veio uma concorrência desleal? Não sei, eu não atendi a Maísa, quem atendeu foi tu, né? Foi eu. Concorrência desleal, gente, você que está me ouvindo agora, você tem algum concorrente desleal? É alguém que coloca o preço lá embaixo, que faz aquela burrada que você não consegue entender. Que fala mal de ti. Que não consegue entender como é que ele consegue aplicar esses preços. Ontem eu estava falando com um cliente que estava com um problema que o preço que esse cliente vendia era abaixo do que o cliente comprava. Eu falei, então compra dele e vende na tua empresa. Isso, Marcelo, tá mais baixo do que eu estou comprando. Então, sim, alguma coisa está errada.
que é a concorrência desleal. O que eu penso sobre concorrência desleal? Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente. Quanto mais a tua empresa cresce, mais aumenta o teu teto, mais aumenta a tua vitrine, mais você vai ter concorrentes desleais. E como que a gente resolve isso? Uma das coisas que eu gosto de trabalhar é o que a gente está falando aqui: planejamento. Um concorrente desleal, ele não tem planejamento, ele age por impulso. E ele é impulsivo, totalmente impulsivo. E esse cara, ele tem um prazo curto, porque ele quebra, ele não tem margem. A não ser que ele esteja lavando dinheiro, mas aí também o negócio não é dele e está tudo bem, ele vai sumir do mercado porque uma hora ele termina de lavar esse dinheiro. Ponto. Mas com planejamento adequado, você consegue prever algumas coisas, você consegue criar alternativas para lidar com esses problemas. São muito pontuais. Você entendeu que nível de problema que esse concorrente está me trazendo. Outra coisa importante para lidar com esse tipo de posicionamento, de concorrência, é ter um posicionamento claro. Acho que um posicionamento claro é o que falta para muitas empresas. Muitas empresas acabam agindo por impulso e às vezes por impulso de um concorrente desleal. Porque ele está fazendo assim, então eu também vou fazer. Por quê? Porque eu não tenho um planejamento, sabe? Eu não montei meu planejamento, então eu não estou seguindo o planejamento. Eu nem sei o que eu estou fazendo. Eu já nem sei mais o que eu estou fazendo, eu saí de uma rota. Quando você tem um planejamento claro, você sabe o que você está fazendo e você tem um posicionamento, eu tenho um planejamento e eu estou posicionado. Como que eu quero ser reconhecido? As pessoas olham para você, as pessoas olham para a tua empresa, como você quer reconhecido? O que as pessoas vão falar de você? O que as pessoas vão falar da sua empresa? Isso é posicionamento. Ter isso claro. Quando você tem isso claro, esse concorrente desleal, ele afeta menos. Porque o que acontece? Um concorrente desleal, ele normalmente, a briga é preço. 99% a briga é preço. E aí tem aquele ditado, né? Quem pro preço vem, pro preço vai. Exatamente. Então vai durar pouco. Então se você está perdendo esse cliente que só está brigando por preço, você já não tinha esse cliente. Agora, se você tem um posicionamento claro, está alinhado com o seu planejamento, e esse cliente, aí é importante isso, tá? Esse cliente reconhece o teu posicionamento, porque não adianta nada você ter um posicionamento, mas você não contar para ninguém. Posicionamento, as pessoas, os teus clientes precisam te reconhecer como tal, para o teu posicionamento está funcionando. E aí entra no terceiro ponto, que é uma das coisas que a gente falou no papo na cabeça de dono. Intensidade na execução do plano. Lembra daquele negócio que a gente conversou? Que ninguém vence a pessoa que não desiste? Ninguém vence quem não desiste. Quem não desiste não perde. Ele pode perder uma hora, mas ele não vai desistir, vai fazer de novo, até ele ganhar. Quando eu tenho intensidade na minha implementação, eu tenho meu plano muito claro e eu coloco intensidade, eu faço com vontade, o concorrente pode até incomodar, mas ele vai incomodar, eu vou perder poucas vendas. Porque os clientes que querem coisa boa, querem resultado de verdade, querem estar alinhado, querem estar junto com uma marca, a sua empresa, a sua marca, que gera resultado de verdade, que tem congruência com a mensagem, esse cliente você não vai perder. Você vai perder aquele cliente que já não era seu, que só queria brigar por preço. E o que não pode acontecer também é de um empresário ficar tão preocupado com o concorrente, né? O tempo que tu fica numa preocupação intensa com o concorrente, tu tá deixando de pensar no teu negócio, né? Tu tem que entender que existe concorrente, sim, ele existe, o que ele tá fazendo e ponto. E parar de viver a vida do concorrente e viver o teu negócio. Concorda? 80% do tempo do empresário, ele tem que estar focado em ações que fazem a empresa crescer. E me corrijam se eu estiver errado, mas ficar cuidando da vida do concorrente não vai fazer a empresa crescer. Tu tá dando mais energia para ele, né? Tá mostrando que ele tá mais forte que tu. Exatamente, eu estou alimentando. Então, assim, eu penso muito, e aí a questão de ter o planejamento, por isso que eu botei aqui um dos pontos para lidar com a concorrência é ter o planejamento. Porque se eu tenho um planejamento claro, e eu tenho as ações dentro do planejamento, as ações que precisam ser executadas, as minhas metas, os meus objetivos, e eu tenho as distribuições das ações, o que eu vou pensar?
eu vou pensar em qual a ação que vai me trazer mais resultado no próximo mês, nesse mês agora. E eu vou ficar 80% do meu tempo dedicado a fazer essa ação com intensidade. E todos os dias eu vou acordar para executar essa ação. E eu vou atropelar esse concorrente que está sendo desleal. Essa é a minha visão. Esse é o meu jeito de trabalhar. Sim. Entendeu? Essa é a pegada. Concorrente, deixa vir. É bom que tenha concorrente. Gera... É desleal? Deixa, porque um concorrente desleal vai pegar, né, entre aspas, vai conquistar, né, um cliente também desleal. E às vezes, em algum momento, a gente precisa, entre aspas, bloquear o concorrente, né? Esquece do concorrente. Porque o que acontece? Se tu vê que ele tá bom demais, né, que ele tá crescendo, aquilo pode te desmotivar e tu murcha, né? Se tu vê que ele tá ruim, tu acha que tu tá fazendo muito, e tu pode ficar numa zona de conforto e não crescer mais também, né? Então, e tem muita empresa que hoje, com acesso a Instagram, enfim, passa o dia vendo concorrente. E eu tenho muito isso. Enquanto eu tô ali vendo concorrente, eu não tô olhando pro meu Instagram, eu tô olhando o Instagram do concorrente, ou enfim, ou não só o Instagram, ou a vitrine, ou o negócio do concorrente. Um grande amigo meu me falou uma coisa. Se a gente olhar para um lado, você vai ver pessoas ou empresas muito acima de você. Se você olhar para o outro lado, você vai ver pessoas e empresas muito abaixo de você. Então você não precisa e não deve olhar muito para baixo, porque senão você vai achar que você já está grande demais. E você não deve olhar muito para cima, porque você vai achar que você está pequeno demais e você não consegue crescer. Você se minimiza, né? Você fica pequenininho, você mingua. Perde energia, perde né? energia. Então você precisa olhar o horizonte um pouco acima. O horizonte um pouco acima é aquela subida que eu vou cansar, mas eu vou dar conta. E aí eu vou chegar lá e eu vou olhar o horizonte um pouco acima, horizonte um pouco acima. Ou seja, com isso eu consigo fazer um crescimento gradual. E eu não paro de crescer nunca. Eu não paro de crescer. Crescimento consistente, né? Consistente. Eu não paro de crescer nunca. Nós temos clientes que estão conosco desde 2012, 2013 e saíram de pouco mais, pouco menos aí de 100 mil reais de faturamento e hoje estão fazendo 1 milhão mês de faturamento. Se ela tivesse simplesmente saído do 100 por 1 milhão em um ano, ela quebrava. Não tinha consistência. Porque não tinha consistência. Agora, nessa base, mantendo a lucratividade, olha só o ativo que a empresa tem. Por quê? Porque ela estava olhando para baixo ou estava olhando para cima? Horizonte pouco acima. Crescimento constante. Isso um planejamento com um posicionamento claro traz. Visão de longo prazo. Visão de longo prazo. Se você não ouviu o episódio Cabeça de Dono, precisa ouvir. Ele te traz a base da mentalidade de um dono. Isso aqui que a gente está montando é planejamento, mas a base do Cabeça de Dono é fundamental. Vai fazer você olhar horizonte um pouco acima sempre. Que papo de dono foi, hein? Nossa, Maísa, obrigado por essa pergunta. Que pergunta, hein? Que pergunta. E a gente pode fazer, inclusive, um podcast só sobre concorrência, né? Só sobre concorrência, só sobre desleal. Você que tem dúvidas, né? Tem aquela pergunta que você não sabe para quem que perguntar. Perguntava para a mãe, perguntava para o primo, perguntava para o funcionário. Olha só, manda a sua perguntinha aqui embaixo aqui do vídeo, se você está assistindo no YouTube, manda no Instagram, Marcelo com 2 L's, _ Henrique, lá no Instagram, me segue lá, acompanha, todos os dias tem conteúdo novo, deixa sua perguntinha lá, Marcelo, papo de dono, ouvi, tô com essa dúvida, manda lá pra gente. A gente ouve aqui, vai responder, você vai ter a sua resposta, você vai ouvir, você vai implementar no seu negócio. Porque o nosso papo aqui, papo de dono, é para ajudar você que tem um negócio a transformar o seu negócio numa empresa mais lucrativa. Para isso, tem aquela provocadinha básica que eu gosto de fazer, provocar as mudanças positivas. E vamos voltar então ao nosso assunto, planejamento estratégico. Então, é isso? E quero começar a montar o meu planejamento agora. Pode ser agora que a gente está em fevereiro, março, ou tem que ser só no início do ano? Pode montar em agosto, pode montar em abril? Como é que funciona isso? Papel, caneta à mão e começa a escrever já. É ontem, né? Já está atrasado. Já está atrasado. Então, assim, o planejamento estratégico, ele pode ser a qualquer momento. Tá? Eu vou montar um planejamento anual. Se eu estou em fevereiro, eu vou montar um planejamento anual a partir de agora até o final do ano.
Se eu estou começando em março, eu vou começar em março até o final do ano. É melhor eu montar um planejamento parcial, se eu não tenho ainda do ano inteiro, mas eu vou montar meu planejamento 2020. 2021, 2020 o ano foi abduzido, né? Não teve ano abduzido. Foi bom, para muita gente foi abduzido. Então assim, eu vou montar o planejamento a partir de agora e tá tudo bem. Faz as revisões, implementa, aí chega lá em dezembro, começa de novo, prepara do ano inteiro. Mas começa, pode começar agora. E quais os erros mais comuns que eu preciso evitar para não errar e começar certo? Para fazer um planejamento, para eu conseguir montar o planejamento e conseguir executar o planejamento, para ele não ficar guardado na gaveta. O primeiro erro é não fazer o planejamento. Dá o primeiro passo e o universo coloca o chão embaixo. O primeiro erro é pensar em qual é o erro que eu não posso cometer para fazer o planejamento. Tipo, essa pergunta é de ser, né? É o metódico, é o cautelar. Eu preciso começar, mas eu não quero errar. Então me diz aí qual é o erro. Então o primeiro erro é não fazer, tá? Mas começa a fazer. E como que faz? Primeiro, não ter um ponto de partida. Veja bem, você está montando um planejamento. O planejamento que vai me levar do ponto A para o ponto B. Qual é o ponto A? Situação atual, né? A situação atual. Um diagnóstico, né? Um diagnóstico de sucesso lá, a nossa ferramenta. Um diagnóstico claro, para saber onde é que está o estado atual da empresa, como é que estão os resultados, como é que estão cada ponto que vai ser trabalhado. Cada setor da empresa. Cada setor, como é que vai ser feito com base... Esse planejamento vai ser baseado num todo, ou vai ser baseado em setores, mas cada ponto que vai ser feito o planejamento tem que ter um ponto de partida. Definindo esse ponto de partida, você segue lá. E esse é um principal erro. Então, muita gente não faz isso. Outro ponto, erro fatal, errar na definição dos objetivos. Se coloca objetivos totalmente impossíveis de se conseguir ou ridiculamente fáceis de conseguir. Então, se erra muito para cima, porque se coloca coisa que não dá, e daí frustra todo mundo, porque, montei o negócio, mas não vai atingir. Não fazer por fazer, né? É assim, o que eu penso? Quando você para pensar no teu negócio, você está pensando no teu negócio, não é no meu negócio. Eu penso no teu negócio, mas você não pensa. Então você tem que cuidar, fazer com carinho. Você está pensando, você não está colocando uma coisa no papel, você pode estar, e você está nesse momento, quando você está montando o planejamento, você está definindo o futuro da tua empresa. Sabe, você está definindo no papel o que vai ser feito, o que vai acontecer. Eu falei, define uma meta. E aí a pessoa vai lá, a pessoa faz 100 mil reais de faturamento, ela bota 102 mil reais e 875. Eu falei, só isso. É só isso. Esse é o crescimento que a tua empresa merece. É esse crescimento que tu queres. Sabe, errar na definição dos objetivos é errar na execução. Já começou errado. Outro ponto que é importante, falta de prioridades ou excesso de prioridades. Quem faz tudo não faz nada, né? Exatamente. Ou eu esqueço de entender o que é prioridade, ou tudo se torna prioridade. E aí eu não consigo focar em nada, não consigo dar consistência em nenhum tipo de execução e, consequentemente, a coisa não consegue acontecer. Não envolver a equipe. Nossa, essa é a... Essa aqui, olha... Dói. Essa é muito importante, porque assim, a pessoa monta um planejamento, e aí tem muita gente que monta um planejamento, e aí vem aquela pergunta, mas eu acho que eu posso mostrar isso para minha equipe? Não só pode, como deve. Porque quando como que vai conseguir um objetivo sozinho? Eu vou entrar aqui num plano de ação, como é que eu vou distribuir essas tarefas? Mas a equipe vai saber que eu vou chegar naquele resultado, é para lá que a gente está indo? Sim. Como que eles vão conseguir remar junto naquela direção se eles não sabem qual é a direção? Então, não envolver a equipe é um erro gravíssimo. Independente do tamanho da equipe. A equipe que é importante na condução desse barco, a equipe que está remando junto precisa saber. Se a equipe não sabe, não dá. E aí, por fim, aqui eu coloquei um que é ridiculamente repetido, né? Que é aquilo que a gente fala. Não é colocar na gaveta. Não é falta de acompanhamento. Por isso que o mapa funciona, Marcelo. Tá lá na parede, a pessoa entra no escritório todo dia, ela vê aquele mapa olhando para ela. Conversa, mas é provocativo. Eu falo que eu sou provocativo, mas é provocativo, porque assim, não adianta nada. Eu monto o planejamento e não acompanho. Então, se você não tem um acompanhamento, sem um acompanhamento, você não sabe se está dando resultado ou não.
Mas você planta uma árvore na sua casa, uma plantinha bonitinha que você gostava de plantar, e aí você sabe que aquela planta lá vai crescer. Mas você não rega ela, você não cuida dela, você não dá atenção, você não olha se tem bicho ou não tem bicho, enfim. E aí você olha lá, a planta morreu, porque você não cuidou dela. Agora, se você acompanha todos os dias, você vai perceber quando ela está crescendo. O que ela precisa? E quando está com problema, para que você consiga sanar esse problema, né? Que são os períodos de correção. Então, não ter o acompanhamento, porque nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, não ter o acompanhamento, você não consegue identificar se o planejamento está funcionando ou quais as partes do planejamento estão funcionando e quais não estão funcionando. Quando você tem um planejamento adequado, pum, bingo, você resolve tudo isso e as coisas começam a funcionar de uma maneira mais fácil. Então, se a gente vê o episódio anterior, né, o papo de dono, né, se a gente for ver o episódio anterior, o cabeça de dono. É papo de dono, cabeça de dono, é muita coisa de dono. hein? Então, tem o cabeça de dono. A pessoa já está preparada, ela já está com o mindset. O segundo passo é montar um planejamento estratégico. Sim, aí que tá. Porque a gente está fazendo aqui, você que está com a gente desde o começo, nós começamos a contar uma história. Vida pessoal, vida profissional. A importância de conectar, né, a vida pessoal e profissional, você unir tudo isso, essa mudança de hábito. Falamos de importância de você dar um primeiro passo. Falamos do mindset, que é a questão da cabeça de dono, você precisa chegar lá primeiro. E hoje nós estamos falando da parte de planejamento estratégico. Sim, é uma condução. É uma condução. Para te levar a ter uma empresa lucrativa. Esse caminho é longo, esse caminho é longo. Esse ano nós temos 48 episódios. Está programado no nosso planejamento. Falta 44 para a gente gravar. Exatamente. Tá ansiosa? Tá ansiosa? Já tô contando. Tá ansiosa? Mas olha só, a gente tá no episódio 4/48/2021. Porque 2022 começa tudo de novo. Vai ter um novo planejamento, vai ter uma nova sequência. Uma nova temporada, trazendo sempre assuntos para ajudar os nossos ouvintes a ter uma empresa mais lucrativa. Ter uma empresa mais lucrativa, a provocar os nossos ouvintes a uma mudança positiva. Que essa é a proposta. Nessa edição verão, é ser um pouco mais leve. Daqui a pouco estamos entrando aqui com alguns termos mais técnicos, alguns assuntos mais profundos, mas nessa pegada mesmo, para conectar o público que está chegando, é uma coisa mais leve. Mas mostrando os primeiros passos que precisam ser dados. Acho que é despertar a vontade, né? Despertar a vontade. Despertar a vontade, despertar o interesse. Eu quero ser um empresário mais lucrativo. Falou pouco, mas falou bem. Eu falo pouco, falo bem. Mas eu sei falar bastante também. Chegamos ao fim? Chegamos ao fim. Então chegamos ao fim a mais um episódio do nosso podcast Empresa Mais Lucrativa. E semana que vem tem mais. Tem mais. Toda segunda-feira. No YouTube, nas plataformas de áudio. Se você gostou, me deixa saber, me conta lá nas redes sociais, comenta aqui se você está vendo no YouTube, curte nosso canal, ativa o sininho, faz tudo que precisa ser feito para que você seja avisado, vai no Instagram, me segue, acompanha os nossos conteúdos diários, todo dia tem conteúdo falando de negócios, falando de dinheiro, falando de planejamento, falando, te provocando a construir uma empresa mais lucrativa e te ajudando, né, dia a dia, para que você consiga construir uma empresa muito mais lucrativa. Muito obrigado pela sua audiência, por nos acompanhar até aqui. E até a próxima segunda, né? Até a próxima segunda-feira. Até mais. Tchau, tchau.